Estamos aqui com Pedro Iacovino, ele que é presidente da ABCIP, Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes, que por sinal vem nos apoiando, né, desde 2024, sistematicamente. Aliás, queria aproveitar a oportunidade, Pedro, para agradecer não só o seu apoio, mas principalmente a sua presença. Não foi fácil trazer você para cá, né? Dos 2 últimos anos você não pôde estar presente, mas dessa vez você veio e colocou toda a máquina da ABCIP para promover o CIP. A gente está muito feliz, muito orgulhoso de ter vocês junto com a gente. Sabemos que o ano que vem a gente tem um desafio maior, que é a Expo Urbantec, onde a gente também quer ter a ABCIP lá com a gente, tá? É muito importante para a gente a presença de vocês e também no CIP de Florianópolis, tá? Acho que a gente tem que continuar seguindo juntos, caminhando juntos. Você, melhor do que ninguém, sabe o desafio que é fazer um evento em Brasília, né? E trazer tanta gente importante, tantos formadores de opinião como a gente trouxe aqui. E é justamente essa opinião que eu queria que você nos desse sobre a organização do CIP, sobre a grade programática e que fizesse suas críticas, sugestões, que serão sempre muito bem-vindas. Felipe, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade aqui da ABCIP. Nós realmente fizemos um apoio diferenciado para esse evento, né? Colocamos toda a nossa equipe à disposição de vocês e acho que ontem e hoje a gente vê o sucesso que está sendo. Nós temos aqui uma quantidade enorme de empresas, de estruturadores de projetos, de prefeitos, né, de várias cidades do país, todo o governo federal representado ontem de manhã por meio da Casa Civil, Ministério das Cidades, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, para nós o CIP tem sido um canal importante de divulgação e ampliação das informações para o poder público, né? O nosso foco normalmente é o poder público municipal. As concessões evoluíram de uma forma muito significativa nos últimos anos, né, nos últimos 8 anos especificamente. A gente saiu de 6 concessões de iluminação pública para quase 160 e talvez fechemos o ano com 200 contratos de concessão. Agora, esclarecendo para quem está nos ouvindo, né, eu sempre gosto de trazer as nossas entrevistas, nossas produções de livro para uma linguagem universal. Então explica para a gente o que é saltar de 10, 12 concessões para quase 200. O que isso representa para a comunidade, para os municípios brasileiros, especialmente para as empresas envolvidas nesse projeto. Pois é, eu diria que é uma mudança de paradigma na qualidade dos serviços prestados à população brasileira. Né? Quando a gente fala em 200 concessões, 27% da população brasileira já vive em cidades onde há uma concessão de iluminação pública. 27% é bem significativo. Bem significativo. São 187 municípios, por enquanto, mas já atinge 27% da população, são 11 capitais. E a principal diferença, Felipe, é a seguinte: a população tem retorno quando pede para fazer um serviço de manutenção da iluminação pública ou de expansão da iluminação pública. Aquele pedido que ficava meses parado num protocolo qualquer, hoje é atendido em 24 horas. E a expansão da iluminação pública, que era um desafio muito grande para o município, hoje em 30 ou 60 dias a prefeitura consegue iluminar uma rua sem nenhuma dificuldade. Então, a flexibilidade que o contrato de concessão permite para o poder público municipal é incrível. E eu sempre falo para prefeitos, em geral, olha, a partir de uma concessão você vai esquecer o problema da iluminação pública. Agora, Pedro, quando o CIP foi criado em 2009, falar em iluminação pública eficiente já era moderno demais, né? A gente sabia o potencial do LED, a transformação que ele traria para a iluminação das cidades, mas o que a gente não poderia imaginar é que a iluminação pública seria o polo indutor das cidades inteligentes, da conectividade, da internet das coisas, ou seja, ele é um grande protagonista. A gente entende que as cidades, claro, ela tem uma série de mazelas, uma série de necessidades, mas tem algumas necessidades que às vezes pode esperar 1, 2, 3 dias, até meses, como a área de saneamento, água. Agora a luz não, né, Pedro? Ninguém fica sem a luz, ninguém fica sem energia, é isso mesmo? Pois é, energia é um serviço essencial. Eu diria que hoje conectividade também é essencial. E a iluminação pública, Felipe, faz parte desse rol de serviços que a população considera fundamentais para que seja chamada de cidadã, né? Então, e mais do que a tecnologia de iluminação, o que as pessoas
percebe no nosso serviço é maior conforto e segurança no período noturno. Então, uma rua iluminada traz a sensação imediata de segurança para as pessoas. Você tocou num ponto importante que foi o LED, né? Já em 2009 era uma ruptura tecnológica, uma evolução importante. E hoje, mais ainda, quer dizer, o LED teve uma evolução tecnológica muito acelerada nos últimos anos. Então, o rendimento das luminárias mais que dobrou nesse período. As opções de cores, né, de temperatura de cor, também se ampliaram muito. A norma brasileira 5101 de projetos foi completamente reformulada. E eu diria que ela colocou as pessoas no foco principal da norma, trazendo conforto nas especificações técnicas. E um outro lado importante, o preço do LED caiu muito nos últimos anos. Então, eu acho que esse é um fator principal para a gente ter esse crescimento exponencial que a gente percebeu nos últimos anos e que vamos continuar tendo. Quer dizer, eu acho que nós temos mais de 800 cidades pensando em fazer uma concessão de iluminação pública. Eu acredito que a gente, em 10 anos, deve atingir aí metade da população brasileira nesse serviço. Aproveitando, você mencionou cidades inteligentes, né? Essa é uma discussão que surgiu já há 6, 7 anos atrás, Felipe, quando a gente começou a reparar o seguinte, quer dizer, a gente tinha um poste de 12 metros de altura, uma rede de elétrica subterrânea, uma rede de dados para fazer telegestão, tudo isso só para iluminar uma luminária lá em cima. E aí começou a surgir uma discussão importante, que é falar, por que a gente não aproveita esses ativos para outras finalidades? E a gente sabe as demandas do município, quer dizer. Então começaram a surgir soluções de monitoramento ambiental, de vídeo monitoramento do transporte público, da rede de drenagem, monitoramento de nível de rios, de marés. E até a gente acabou de ver a entrevista da Center, até de carros furtados, quer dizer, são inúmeros dados que podem ser passados em tempo real, que permite às prefeituras tomarem decisões imediatas, é isso? Exatamente. Então, hoje a gestão municipal vai ser transformada nos próximos anos pela enorme quantidade de dados que está sendo gerada online, né, em tempo real, para os gestores tomarem as decisões. Então, cada vez mais a gente vai saber o que está acontecendo na cidade. Isso vai ser um avanço muito importante para a tomada de decisão. Então é possível afirmar que sem o protagonismo da iluminação pública, toda essa evolução tecnológica ficaria, como é que eu posso dizer, com dificuldades. Eu acho que a iluminação pública ela se torna um grande dealer de tudo isso, né, dessa informação passada em tempo real. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer, para as empresas que estão nos assistindo, para as empresas que atuam na área da iluminação pública, fabricantes, quais seriam os benefícios de se associar à ABCIP? O ABCIP hoje eu diria que é o principal centro de discussões e de proposições de políticas, de soluções tecnológicas no país. A gente congrega cerca de 50 empresas, Felipe, e eu todo dia falo para os nossos associados o seguinte, quer dizer, o mercado de iluminação pública e cidades inteligentes, nós temos um pedacinho aqui na ABCIP. Ele é muito maior do que isso. Portanto, e o que nós fazemos não é exclusivamente para os associados. Nós fazemos, desde o primeiro dia, está no nosso DNA, fomentar negócios no setor. E quando eu falo fomentar negócios, é entre associados, obviamente, primeiro, mas também entre não associados. Então, eu faço um convite a quem não é associado para que se integre a essa cadeia. Nós somos bastante reconhecidos no setor, nós temos um reconhecimento externo importante, principalmente junto aos órgãos de controle, junto ao governo federal, as entidades de regulamentação, enfim, fizemos trabalhos importantes com a ANEEL, com o Inmetro, Casa Civil, Ministério das Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, no sentido de abrir caminhos para as PPPs e concessões de iluminação pública e agora de cidades inteligentes. Quer dizer, temos uma oportunidade adicional que veio com a reforma tributária. Então, a reforma tributária abriu a possibilidade de uso da COSIP para as cidades inteligentes, principalmente, para sistemas de vídeo monitoramento. E a gente pretende fazer com que isso continue avançando de forma exponencial. Ok, então, mas para a gente poder encerrar aqui nossa entrevista, queremos reforçar o nosso convite para manter essa parceria com a ABCIP, que é estratégica, a equipe inteira muito comprometida, muito atual. A Vera, aliás, queria agradecer a Vera,
está em contato com o nosso assessor de imprensa também, o Rodrigo. A gente sabe o quão importante essa união é para todos nós, né? E dizer que a gente conta com a ABCIP na Expo Urbantec Rio de Janeiro. A gente vai ter a presença, o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional, que por sinal é o nosso grande embaixador desse projeto todo, o próprio Eduardo Paes, que atualmente é candidato ao governo do Rio de Janeiro, o Bernardo Fellows, que é o presidente da Rio Tour. Enfim, a gente sabe que nada disso tem efeito se a gente não tiver associações como a ABCIP por trás, nos apoiando, nos incentivando, fazendo essa troca de ideias. E para fechar nossa entrevista, a sua opinião final sobre o CIP Brasília. Você sabe o desafio que é fazer um evento em Brasília no ano de eleição como esse. A gente teve auditório lotado nos 2 dias. E assim, simplesmente lotar o auditório não quer dizer muita coisa, mas quer dizer a qualidade do público que esteve aqui com a gente. Ontem mesmo eu pude entrevistar senador, deputado, prefeitos, uma grande oportunidade que o CIP abriu para a gente. Então eu queria te agradecer e que você finalizasse deixando o seu recado do que você achou do CIP e que mensagem você deixaria para quem estará com a gente o ano que vem. Perfeito. Felipe, eu sei do sucesso que foi o CIP nas últimas edições, infelizmente eu não pude participar. Foi um prazer essa parceria com vocês agora. Eu pude presenciar aí o sucesso do evento, os temas que foram tratados, a abrangência dos temas, a força dos formadores de opinião que estão aqui. Enfim, acho que é um evento importante na agenda brasileira de iluminação e de cidades inteligentes. Você pode contar com a ABCIP nas próximas edições, Florianópolis, a próxima. E a Expo Urbantec, que ontem eu conheci em mais detalhe, me pareceu um evento de nível mundial e não só nacional. Então, nós teremos o maior prazer em acompanhá-los e participar daquilo que nos cabe. Aliás, fica o convite para você estar com a gente na turnê que a gente fará pela Europa, porque o objetivo da Expo Urbantec é não só apresentar soluções para cidades inteligentes no Brasil, mas também levar para o mundo os grandes especialistas nesse tema de urbanismo, arquitetura, porque o Brasil é de fato um canteiro de oportunidades, né? Não só para investidores. A gente vai estar na nossa comitiva com arquitetos que fazem projetos para aeroportos, shopping centers, hospitais, e a gente sabe que hoje você tem a presença de grandes investidores internacionais nessas áreas. Então nós vamos em bloco nos apresentar a países da Europa, na Ásia, África, e queremos ter sempre a ABCIP conosco, você obviamente junto com a gente. Excelente, a agenda está aberta, eu tenho divulgado essa agenda já para nossos associados. Muitas empresas que estão conosco atuam, são multissetoriais, né? Vão além da iluminação. E essa questão do urbanismo, que eu sei que você trabalha há muitos anos, Felipe, eu diria que está na raiz de todos os nossos problemas urbanos. Então a gente faz questão de trazer isso à tona. E sempre falo, não adianta ter uma luminária LED numa rua de terra sem água e sem esgoto. E mais do que isso, né, Pedro? É só para a gente fechar aqui, com esse novo modelo de sistema híbrido, onde parte da população já trabalha dentro de casa, no sistema home office. Quando elas saem à rua, elas querem um município preparado para recebê-los. Na verdade, hoje as cidades se tornaram verdadeira sala de estar para a população, né? Porque chega no final de semana, eles querem usar a praça, eles querem usar a cidade, e ela precisa estar iluminada, ela precisa estar humanizada, ela precisa estar arborizada, ou seja, a gente quer aquilo que nos pertence, né? Então, vocês, enquanto ABCIP, né, tratando da iluminação pública há tantos anos e também da cidade inteligente, estão vindo exatamente de encontro aos anseios da sociedade. Essa é a única verdade. Não, de fato, você tocou num ponto relevante, eu sempre falo isso. Um espaço bem urbanizado, bem cuidado, ele é apropriado pela população. E a gente atua muito no período noturno, né? Quer dizer, a iluminação pública é um serviço que é prestado quando escurece. E a gente tem inúmeras experiências de retomada do espaço público pela população depois de uma urbanização e de uma iluminação bem adequada. Ok. Então, Felipe, muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui nesses 2 dias. E estaremos juntos em Floripa, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Pedro. Até breve. Obrigado. Obrigado.